Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, nós vamos prosseguir o que começamos a ver no início do capítulo 6. Já faz um bom tempo que nós passamos por ele, e nós vimos como o Senhor Jesus revelou novamente a sua divindade, multiplicando pães e peixes para alimentar uma grande multidão que o acompanhava em seu ministério. Depois nós vimos que Jesus ele vai descansar e ele vai fazer algo mais uma vez impactante para os seus discípulos, revelando a sua divindade, quando ele os despede. E depois ele vai ao encontro deles, a partir do versículo 16, andando por sobre as águas, no mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, como também assim era conhecido. E a partir do versículo 22, hoje, nós vamos ver o que acontece em seguida. Nós vamos perceber que a multidão sente falta de Jesus, ela pensa que Jesus segue com os seus discípulos no barco. Na verdade, pensa que ele não foi, que ele ficou, mas quando procura não o acha, e vai então ao seu encontro, vai tratar com ele. Curiosamente, nós vamos perceber que o método de evangelismo de Jesus não seria tão eficaz para muitos televangelistas nos dias de hoje, muitos pregadores modernos, até mesmo muitos missionários, pela forma como ele abordava as pessoas. Jesus tinha uma forma diferente de evangelizar que poderia assustar muita gente hoje. Provavelmente ele nem seria aprovado nos seminários. Veja o que diz, então, versículos 22 a 24. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Veja que a multidão cujos corações estavam decididos a transformar aquele operador de milagres em seu próprio rei, era assim que eles estavam vendo Jesus. O contexto vai nos mostrar isso. Eles se reúnem aparentemente de manhã cedo para levar a efeito o seu propósito. Eles queriam proclamar Jesus o rei dos judeus. Mas quando eles procuram aquele que eles queriam exaltar como rei, ele não foi encontrado em lugar nenhum. Eles o procuraram, porém não o encontraram. E, de certo, isso deve ter deixado aquela multidão de pessoas perplexa. Por quê? Porque aqueles homens sabiam que na noite anterior havia apenas um barco do seu lado do mar e tinham visto os discípulos, como eu disse introdutoriamente, partirem sozinhos. A grande questão, então, foi onde estaria o mestre, onde estaria Jesus? E evidentemente, aquele que multiplicou milagrosamente 5 pães e 2 peixinhos, trazendo um grande banquete para alimentar mais de 5.000 pessoas, provavelmente, eles devem ter imaginado, de alguma forma milagrosa, seguiu ou se transportou através do mar e foi para a região de Cafarnaum. Então, eles aproveitam os barcos que acabavam de chegar de Tiberíades e eles vão ao encontro de Jesus. É o que a narrativa diz. E o que é que eles fazem com isso? Eles tinham uma expectativa. A esperança deles era poder encontrar ali o Senhor Jesus, porque eles sabiam que nesta cidade, por algum tempo, Jesus havia residido. Jesus reside por algum tempo na cidade de Cafarnaum. E aí, a expectativa deles não foi frustrada. Eles vão até o encontro de Jesus, eles vão encontrar a Jesus e eles vão dizer qual a intenção deles. Pelo menos eles vão começar a indicar o que eles queriam falar. Versículos 25 e 26, notem. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram:
mestre, quando chegaste aqui? Eles queriam iniciar uma conversação. Eles tinham uma intenção e eles queriam algo da parte de Jesus. Eles queriam dizer algo para Jesus. Mas Jesus vai novamente revelar, e este é o propósito de todo o Evangelho de João, que ele foi um homem diferente, porque ele não foi somente um homem, mas antes de ser homem, Jesus, na eternidade, era Deus. E ele havia encarnado e havia sido feito homem com o propósito de salvar o seu povo de seus pecados. Logo, Jesus conhecia a natureza humana. Ele sabia o que se passava no coração dos homens. Então, o que é que ele responde? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Talvez não houvesse nada de errado com a pergunta inicial deles. Obviamente, Rabi, como foi que o Senhor conseguiu chegar até aqui, sem barco nenhum? Explica isso para a gente. Eles estavam querendo conversar, mas veja, a resposta deles, a resposta que eles receberiam, foi dada pelo Mestre, porque ter respondido não os beneficiaria, porque não era o interesse por saber como Jesus foi para lá que os moveu até ele. Jesus então vai mostrar imediatamente que conhecia seus motivos, sabia muito bem o que os levou até lá. Ele vai diretamente ao ponto, essa é a questão. Pelo menos externamente, essas pessoas pareciam prontas para honrar a Jesus. Eles vão seguir através do mar da Galileia, eles vão procurar o Senhor mais uma vez. Externamente falando, parece que eles tinham boa intenção. Os motivos eram corretos, mas repito, Jesus havia lido os seus corações. Jesus conhecia as origens internas de suas motivações e ele não poderia ser enganado por ninguém. Ali, mais uma vez, o Filho de Deus estava tornando claramente evidente sua divindade. Ele vai falar aos corações daqueles homens, e era muita gente, conhecendo o coração de cada um deles. Não é diferente o que acontece hoje, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Quando nós lemos a palavra, e a palavra então ela é explicada, ela é ensinada por meio da pregação, e ela é aplicada ao nosso coração. Não é sem sentido que por vezes nós dizemos assim, esta palavra foi realmente diretamente dirigida para mim. Como é que o pregador sabia que eu estava passando por isso? Ou como é que o pregador sabia algo a respeito da minha vida? Ou então nós dizemos para alguém ao nosso lado que nos trouxe, pode ter sido cônjuge, um filho, um pai, um amigo, o que foi que você falou para o pregador a respeito de mim? Não é diferente, acontece ainda hoje do mesmo modo. Jesus sabia que o que eles estavam buscando é aquilo que muitos de vocês ainda hoje buscam aqui, uma bênção temporal e não uma bênção espiritual. Ele sabe. Quando ele diz, vocês me procuram porque viram os milagres ou os sinais, vocês me procuram não porque viram os milagres ou sinais, mas porque comeram dos pães. Seu significado evidente é que eles não perceberam o verdadeiro sentido real dos sinais que Jesus estava fazendo no meio deles. Se eles tivessem compreendido, a primeira atitude deles, ao tomarem aqueles barcos que chegaram em Tiberíades, cruzarem o mar até o encontro de Jesus, não era dirigir a ele essas perguntas, mas era de joelhos adorá-lo. Veja, quando a nossa busca por Jesus se resume a bênçãos pura e simplesmente temporais,
É isso que nós fazemos ainda hoje. Não há uma motivação espiritual, não há uma motivação maior, não há um desejo na alma de vir até Cristo, prostrar-se diante dele e adorá-lo. Mas apenas uma bênção que eu busco. Quantos não fazem isso? Quando a coisa aperta, quando a crise bate a porta, quando existe uma perda, eu busco a Cristo porque eu preciso que Ele me abençoe naquela área específica. Não é assim que começa. Jesus então vai regular tudo da forma certa. Ele vai dizer como tudo deve ser. E lembrem-se, irmãos, o que a Escritura diz. Hebreus capítulo 13 fala claramente: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo ainda lê o coração humano. Jamais esqueça isso. Cristo não pode ser enganado, pois nenhum segredo pode ser oculto aos olhos dele. Cristo sabe porque diferentes pessoas vestem roupas religiosas quando isso convém ao seu propósito, porque às vezes alguns falam tão alto em suas pretensões religiosas, porque professam que são cristãos, mas externamente falando. Jesus combateu isso fortemente entre os religiosos de seu tempo. A maneira como eles se vestiam, as atitudes que eles tomavam, os ritos que eles seguiam, mas todos eles apenas externos, sem nenhum valor espiritual, porque o que eles buscavam não era verdadeiramente o Salvador. Cristo, então, com palavras tão claras e diretas, mostraria àquela multidão que a hipocrisia é perigosa, porque a hipocrisia é muito pecaminosa, mas a sua loucura e inutilidade são igualmente grandes. Versículo 27. No versículo final dessa sessão de hoje, onde nós vamos gastar mais tempo nesta manhã, Jesus então vai instruí-los. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. A expressão usada aqui por Cristo, ela é relativa e ao mesmo tempo ela é comparativa. Veja, seu significado é: trabalhe para o último e não para o primeiro. Ele mesmo nos ensina a orar, e na oração que nós fizemos hoje, lembrem-se, os nossos catecismos são claros em nos instruir. As primeiras petições da oração do Senhor dirigem os nossos corações para o alto, para que somente em seguida as outras três últimas petições, as primeiras três nos dirigem para o céu, e as três últimas, elas então nos dirigem para o tempo em que nós vivemos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que deve vir em primeiro lugar. Depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Trabalhe para o último e não para o primeiro. A palavra trabalho aqui, então, ela é muito expressiva. Observem. Significa que os homens devem ser extremamente zelosos nas coisas espirituais. Por isso Jesus disse: não trabalhem pela comida que perece, não trabalhem por aquilo que vocês acham que deve ser prioridade para vocês, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, vocês estão invertendo as coisas, vocês precisam colocá-las no lugar certo. E aqui, me permitam um parêntese. Com isso, Jesus não está dizendo que nós não devemos orar e pedir a Ele por bênçãos temporais. Absolutamente. Nós somos ensinados a isso na Bíblia. Mas lembre-se a ordem da oração do Senhor, como Ele a estabeleceu. Primeiro, o alto, os corações elevados aos céus.
Há uma expressão antiga, uma expressão da igreja antiga, com a qual o ministro sempre recebia o povo no dia do Senhor, que é bem interessante. No início da liturgia, o ministro dizia: o Senhor está conosco, e o povo respondia: Ele está no meio de nós. O ministro então dizia: corações ao alto, e o povo respondia: os nossos corações estão em Deus. Você então é lembrado do que vem em primeiro lugar, e você entende o que deve vir depois. Logo, a bênção temporal não é algo porque rejeitar, que não devemos buscar. A questão não é essa, mas lembrem-se, Jesus está aqui organizando os corações daqueles homens, mulheres, daquelas crianças, aquela multidão que estava indo até ele com um propósito equivocado. A palavra trabalho aqui, então, é muito expressiva, utilizada por Jesus. Ela tem um significado de que os homens devem ser extremamente zelosos nas coisas espirituais, que eles não deveriam poupar esforços para obter aquilo de que suas almas tanto precisam. E Jesus usa isso figurativamente, querendo significar que aqueles homens deveriam fazer da salvação de suas almas o objeto de maior e intenso desejo para suas vidas. Persigam a salvação, priorizem a salvação em suas vidas, é o que Jesus estava dizendo. Não trabalhem pela comida que perece, mas por aquela comida que é dada para a vida eterna, que subsiste para a vida eterna. Irmãos, se hoje dessemos o mesmo passo, tivéssemos o mesmo interesse, a mesma diligência para garantir aquilo que é imperativo para Jesus, quando nos entrega um mandamento, se nos esforçássemos para obter essa comida que subsiste para a vida eterna, quão ricamente abençoados nós seríamos. Jesus nos ensina que aquilo para o qual Ele ordena aos homens, que deve direcionar seus pensamentos e energias, não é o alimento que perece, mas o alimento que permanece para sempre. O que Ele está dizendo? Que permanecer seria melhor do que perecer. E esta é uma das características claras do Evangelho da graça de Jesus. Quando nosso Senhor diz: trabalhe por aquele alimento que permanece para a vida eterna, trabalhe por essa porção satisfatória de pão para a sua alma, Ele não estava de maneira nenhuma inculcando na mente daquela multidão um tipo de salvação pelas obras, ou seja, faça alguma coisa para ser salvo. Exerça a sua força ou capacidade de realização para alcançar a salvação. E como é que isso fica claro? Fica claro nas palavras que se seguem. Olhe novamente o versículo de número 27. Ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E a questão é: quem dá essa comida para a vida eterna? A qual o Filho do Homem vos dará. Ele está dizendo: trabalhem, persigam, desejem a comida para a vida eterna, e vocês vão encontrar na mesma pessoa que alimentou mais de 5.000 pessoas, multiplicando pães e peixes. Vocês precisam enxergar isso. Eu não estava querendo lhes ensinar que vocês devem buscar o que perece. A comida acabou. Os cestos cheios de comida que sobrou foram desprezados. Mas vocês estão diante daquele, e ele vai dizer isso mais adiante: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Este
é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Era o que Jesus estava então começando a ensinar para aquela multidão. Ele estava afirmando aquilo que precisa ser apresentado aos que ainda são indiferentes para com o Redentor e aos que estão ocupados demais com coisas materiais. Jesus está mostrando que o grande dilema da vida humana ainda hoje é a dificuldade que o homem tem de preservar o equilíbrio da verdade. Mas como assim? Por um lado, estamos tão ansiosos em insistir que a salvação é somente pela graça, que corremos o risco de não defender a responsabilidade do pecador de buscar o Senhor de todo o seu coração. No passado, houve um grande pregador da palavra de Deus chamado Arthur Pink. Pink foi um grande defensor do calvinismo como um sistema de doutrinas que melhor apresenta o Evangelho. E a história conta que, certa vez, Pink viajou pela Europa para uma série de preleções em diversas igrejas, e ele foi convidado tanto por igrejas arminianas como por igrejas calvinistas. Igrejas arminianas, resumindo, são aquelas que pregam o Evangelho acreditando que 99% da salvação humana depende de Deus, mas o 1% que decide se o homem quer ser salvo ou não, pertence ao homem. Esses são os arminianos. Por isso que se você vai numa igreja arminiana, no final da pregação ele vai fazer apelo. Ele vai tentar mover o coração do homem, chamando-o à frente e dizendo que ele precisa dar uma chance para Jesus. As igrejas calvinistas já entendem de forma diferente. Como entendem a salvação? A salvação pertence 100% a Deus. O homem não tem poder natural, porque está morto em seus delitos e pecados, para dar uma resposta de fé ao Senhor. Portanto, Pink foi e pregou em igrejas arminianas e calvinistas. O que foi que aconteceu? Curiosamente, quando Pink pregou nas igrejas arminianas e apresentou o Evangelho como Jesus Cristo ensinou, ele confrontava os pecadores e dizia que eles precisavam se decidir, que eles precisavam confessar os seus pecados, que eles precisavam crer em Cristo Jesus para que fossem salvos, senão eles iriam para o inferno. Isso nas igrejas calvinistas. Quando ele pregou assim, então, os líderes disseram e alguns membros comentaram: esse homem é um arminiano. Quando ele foi para as igrejas arminianas e ele pregou o mesmo evangelho, enfatizando, todos pecaram e carecem da glória de Deus, o homem não tem capacidade natural de responder ao evangelho, porque não há um justo nenhum sequer, a salvação é pura inteiramente pela graça do evangelho. Quando saiu, os arminianos disseram: esse homem é um calvinista, ele não serve. Jesus está tratando aqui de um grande dilema ainda hoje, que é difícil para nós, que é o equilíbrio da verdade. Se por um lado estamos tão ansiosos em insistir que a salvação é somente pela graça, a ponto de corrermos o risco de não defender a responsabilidade do pecador, de buscar o Senhor de todo o coração, e ao insistir na depravação total do homem natural, em sua morte, em delitos e pecados, somos tentados a negligenciar o nosso dever de incitá-lo a arrepender-se, convocá-lo ao arrependimento e à fé no Evangelho. A palavra de Cristo vem e nos diz: trabalhai pelo alimento que subsiste para sempre. O que Jesus está dizendo é paralelo a outras palavras que ele também disse quando pregou
e ensinou, e que ficaram registradas na Escritura Sagrada. Lucas 13, 24, Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vocês já ouviram isso? Em Lucas 16, 16, Jesus disse que cada um avança para o reino de Deus. O equilíbrio da verdade, então, é necessário. Se nós confessamos as antigas doutrinas da graça, chamadas de calvinismo, Spurgeon disse certa vez que calvinismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, na soberania de Deus, que cremos, nos ensina a palavra, a salvação pertence somente ao Senhor. Ele diz que nós devemos pregar: entrem pela porta estreita. Em outras palavras, arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos capítulo 1 nos lembra que depois que João foi preso, saiu Jesus a pregar pela Galileia, e o resumo da sua pregação foi esta: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que acontece então, irmãos, com o que Jesus está dizendo, se nós ouvimos e cremos? Veja o final do versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, Jesus disse àquela multidão: vocês precisam perseguir isto, vocês precisam trabalhar por isto. Agora lembrem-se, somente o Filho do Homem dará isso a vocês. A comida que subsiste para todos sempre só será dada por mim, porque só eu posso oferecer isso a vocês. E o meu Pai selou o que eu tenho dito e o que eu irei fazer com o seu selo. O que significa Cristo sendo selado por Deus Pai? Essa é uma questão importante. Primeiro, observe que é como filho do homem que ele é aqui considerado selado, isto é, era como filho de Deus, mas encarnado. E existem duas verdades na Bíblia que definem esse selo ou selamento. A primeira delas é a ideia de atestar ou identificar, e a segunda de ratificar. Em Apocalipse 7, nós lemos sobre o anjo de Deus selando 12.000 de cada uma das tribos de Israel. O selamento consiste então em uma marca em suas testas e tem o propósito de identificação, para distinguir e separar dentre o Israel apóstata aqueles que pertencem ao Senhor. Quando nós lemos o livro de Esté também, por exemplo, nós encontramos a seguinte ideia de selo: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Veja que aqui o pensamento é totalmente diferente. O selo do rei fala de autoridade em Ester capítulo 8. Seu selo foi acrescentado para fins de confirmação e ratificação. E é justamente a respeito disso que Jesus está falando sobre o seu ministério. O selamento de Cristo aqui diz respeito à forma como o Senhor ungiu o seu Filho, Jesus de Nazaré, Atos 10, 38, com Espírito Santo e com poder, selando e confirmando que ele de fato era o Filho de Deus, em que o Pai tinha todo o prazer. Quando o Senhor Jesus, ele veio ao mundo,
com grande misericórdia, maravilhosa condescendência, ele se identificou com o seu povo. Ele tomou o seu lugar, assumindo a sua morte. E Atos 10, então, nos lembra que o Pai o destaca ao ungí-lo e selá-lo para esse propósito. Quando ele fez isso, uma voz vinda dos céus foi ouvida: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer e satisfação. Jesus então está falando àquela multidão a respeito dessas coisas. Vocês não estão me buscando com o objetivo certo. Vocês estão me buscando por bênçãos temporais, quando na verdade eu tenho bênçãos espirituais gloriosas para dispensar sobre vocês. Vocês devem trabalhar por isso. Vocês devem perseguir isto, porque somente eu posso lhes dar. Veja que esta declaração de Cristo, irmãos, no versículo 27, vai antecipar uma pergunta ou desafio que nós vamos ver mais adiante. Veja o versículo 52 aí de João 6, por favor. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? À medida em que Jesus vai falando a respeito da sua missão, e se você já leu João capítulo 6, você vai perceber o resultado do fracasso, entre aspas, do evangelismo de Jesus. Eu digo fracasso entre aspas, como falei introdutoriamente, porque hoje Jesus seria reprovado em qualquer escola de evangelismo. Porque no final, o que Jesus fala é tão impactante, mas ao mesmo tempo tão bíblico, que aquela multidão de mais de 5.000 pessoas vai embora. Vocês lembram disso? Veja lá no versículo de número 60, por favor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os discípulos começaram a reclamar. O que é que Jesus está fazendo? O que é que o mestre pretende com isso? Ele acabou de multiplicar, através de 5 pães e 2 peixinhos, realizando um grande sinal, comida para alimentar mais de 5.000 pessoas. Essas pessoas atravessam o mar da Galileia ao encontro dele, e provavelmente estão querendo exaltá-lo por sua realização, e ele os confrontou de forma tão dura, a ponto de escandalizá-los. Então, quando você chega no versículo de número 22, você vai perceber, no versículo de número 66, perdão, você vai perceber que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A ideia é a multidão repleta de gente havia se tornado em uma quantidade muito pequena de discípulos. Para o mundo, Jesus fracassa, pois ele não sabe como reunir essas pessoas segundo a ótica humana. Mas ele ainda vai além e diz no versículo 67, perguntando aos mais próximos, aqueles que ele investiu de autoridade apostólica: vocês também não querem ir embora, não? É o que ele fala. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? O que ele provoca, você encontra na resposta certa de Simão, que era aquela que ele desejava que a multidão pudesse ter dado no versículo 27. Simão então responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que tu és o Santo de Deus. Quando os judeus perguntam como é que este homem pode nos dar a sua própria carne para comer, a resposta suficiente já havia sido dada no versículo 27, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele estava habilitado para dar o seu corpo para a salvação do seu povo, para alimentá-los espiritualmente por todo sempre, para a vida eterna. O sinal e selo então desta aliança permaneceria até o fim e nos acompanharia por toda a eternidade. Tamanha sua força. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O grande dia da ceia das bodas do Cordeiro será celebrado na eternidade e ainda trará à nossa memória a grandiosa salvação que Jesus trouxe para nós quando ele disse: persigam o pão que subsiste para sempre. Ele também antecipou e respondeu à pergunta do versículo 30. Os judeus perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus então estava falando aquilo que os homens precisariam crer, mas que somente creriam se Ele mesmo os desse esse alimento que subsiste para sempre. Meus irmãos, é uma grande bênção para nós o que nós experimentamos hoje aqui. É uma grande bênção para nós, diante da mesa do Senhor, lembrar que, conquanto as bênçãos temporais sejam prova das boas dádivas de Deus, perecem. Roupas envelhecem, comida acaba, a saúde se esvai, a idade avança, o corpo enfraquece, a história muda, a riqueza pode virar escassez. Mas há um alimento para a vida eterna, que o mesmo Cristo que nos dá o pão de cada dia, nos deu por sua graça, e este jamais terminará, mas durará para todo sempre. Vocês percebem a grande bênção que é participar da ceia do Senhor? Comer o pão, beber o cálice. Vocês percebem o significado disso, a bênção que é para nós, a celebração deste sacramento? Você percebe a grande falta em não poder participar disto? E o que o Senhor diz para você nesta manhã, se está distante dEle? Trabalhe não pela bênção temporal, trabalhe pela bênção espiritual, busque o pão da vida que é Cristo, e Ele mesmo se dará para você. Assim como os príncipes do reino são muitas vezes autorizados pelo rei a agir em assuntos governamentais e diplomáticos em seu nome, e carregam consigo, portando credenciais que levam o selo do rei para confirmar a sua autoridade perante aqueles para quem são enviados ou a quem são enviados, assim também Cristo deu sua prova de autoridade celestial. Sua autoridade foi revelada por meio dos seus sinais, por meio dos seus milagres, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele foi selado com o Espírito Santo. E é uma bênção você poder lembrar comigo nesta manhã que todo aquele que um dia recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador foi também selado com o Espírito. Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1.
versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os crentes são selados como aqueles que são aprovados por Deus. Como é que isso se deu? Jesus nos lembra claramente, não foi por nossa força, não foi por nossa iniciativa. Quando ele diz em seu evangelho, persigam isso, busquem isso, e nós buscamos, algo que acontece que ele ensinou a Nicodemos no capítulo 3, nascemos de novo. Quem promove o novo nascimento? O Pai, que nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então assim nós buscamos o Senhor, e Ele então nos dá o alimento que subsiste para a vida eterna. Quando nascemos de novo, do Espírito, Ele nos concede um dom que nos capacita a ir até Jesus. A fé é dom de Deus, diz a Escritura, não de obras para que ninguém se glorie. Quando cremos nele, nós então somos selados e nos tornamos como aqueles que são aprovados por Deus. Mas observe, cuidadosamente, que é em Cristo que somos assim distintos. Cristo foi selado por causa de suas próprias perfeições intrínsecas. Nós, por causa da nossa união e identificação com Ele. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado. É a mesma ideia, nos oferece o mesmo pensamento. Porém não é dito, como comumente é mal compreendido, que o Espírito Santo nos sela, mas que o Espírito Santo é o próprio selo de Deus sobre nós. É um sinal distinto de identificação, porque Judas nos lembra que os pecadores não têm o Espírito Santo. Vamos para a carta de Judas para a gente concluir. Judas, no final da carta, versículo 17 em diante, você tem as exortações finais do apóstolo. Lembrem-se, esse não é o traidor. E não teve tempo de escrever nada, porque depois, cheio de remorso por trair o Senhor, ele tirou a sua própria vida. Judas, versículo 17 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Veja, aqueles que não têm o sinal distintivo de Deus em Cristo sobre eles, neles, são aqueles pecadores que não buscaram o alimento espiritual que subsiste para sempre, mas foram os pecadores que, arrependidos e cheios de fé, ao conheceram o pão da vida que desceu dos céus, que é Jesus. De que lado você está? Verso 19 ou verso 20? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Grande bênção é para o povo de Deus
se reunir no dia do Senhor e ser confortado com estas gloriosas promessas. Não há, irmãos, nenhuma outra mesa neste mundo melhor do que aquela que Cristo põe diante de nós a cada dia do Senhor, em suas congregações no mundo, para alimentar o seu povo com o seu corpo e com o seu sangue. Os judeus perguntaram aquilo que muitos ainda hoje perguntam: quem é este que está agora querendo dar a sua carne para nós? Ele é o pão da vida que desceu do céu, não existe outro. Ele é o alimento espiritual que a nossa alma tanto precisa, e nenhum outro alimento terreno satisfará as necessidades da nossa alma. Será maior do que o pão da vida, que é Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nesta manhã e se considere tão indigno de participar da ceia. E você diga assim: bom, Senhor, eu sou uma pessoa tão ruim, eu fiz coisas tão ruins, eu não posso participar da ceia. A primeira verdade que você precisa saber nesta manhã é que Ele sabe melhor do que você quem você é. A segunda verdade: ninguém pode ser privado da mesa do Senhor, exceto se for preventivamente afastado por aqueles que têm o poder das chaves e que foram investidos de autoridade por Jesus, os presbíteros. Eles é que admitem ou excluem alguém da mesa. Portanto, não faça o seu próprio julgamento e não confunda a expressão examine-se, pois, o homem a si mesmo, agora querendo você ser o governo da igreja. Você não é. Terceiro, arrependa-se, busque ao Senhor. Nenhum pai deixa um filho, por mais pecador que seja, faminto. Ele vai recebê-lo em sua mesa, ele vai alimentá-lo, ele vai cuidar das suas feridas, ele vai mostrar mais uma vez o caminho que ele deve seguir. Se você não recebeu o santo batismo, se você não professou a sua fé, faça isso. Você não pode participar da ceia por um tempo, mas se você crê na mensagem de Jesus, corra para Ele e prepare-se para tal. Faça isso. E a todos que estamos aqui, e que fomos salvos pela graça de Jesus, lavados pelo seu precioso sangue, não pratiquemos autocomiseração. Repito, aquele que disse à multidão: vocês vieram até mim porque vocês queriam mais bênçãos temporais e não a bênção espiritual. Ele conhece o coração de todos nós. E Ele está mais uma vez revelando que nos conhece mesmo. O que devemos fazer? Bem, Senhor, realmente é isso que eu quero, e eu não vou voltar mais aqui, porque o Senhor não quer me dar o que eu quero. Ou, para onde iremos nós? Para onde, Senhor, iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós somos tão carentes, Senhor, do Teu favor e graça. Nós somos tão limitados, Senhor, em compreender a verdade, em buscar o equilíbrio tão necessário que a verdade nos oferece. Assim, Senhor, pedimos, aplica as verdades do Teu Evangelho ao nosso coração, enche o nosso coração de gratidão
porque aqui estamos e pertencemos ao Senhor, porque te buscamos e o Senhor nos deu o alimento que subsiste para a vida eterna, Cristo Jesus, o teu Filho amado. Ele é o Salvador da nossa alma, Ele é o capitão da nossa salvação. Visita, Senhor, a tua igreja nesta hora, fazendo com que cada um de nós não esqueça que por Cristo, por sua salvação, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e Ele é o penhor da nossa herança nos céus. Que a tua palavra também, Senhor, visite os corações em dúvidas, que o Senhor alimente o teu povo hoje, e que possamos comer e beber em tua presença de uma forma nova, cheios de gratidão em nossa alma e com um desejo santo, arrependidos dos nossos pecados, de caminhar bem. Que a tua palavra também, que confronta os corações ainda endurecidos pelo pecado, pois ela é o martelo que esmiuça a penha, possa quebrar a dureza dos corações ainda aqui presentes, porque ela é fogo santo, possa aquecer os corações gélidos, frios pelo pecado e a morte, e que possam receber vida e vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, pois nós somos o teu povo eleito. Em nome de Jesus oramos. Amém.